pessoal, continuando a nossa aula de análise de crédito pessoa jurídica, agora nós entramos na parte dos índices e indicadores. E antes de a gente entrar nesse tema, eu gostaria de fazer uma revisão rápida sobre algumas propriedades matemáticas, que é exatamente o que nós usaremos para fazer o cálculo tanto de índices quanto de indicadores. Correto? Então eu peguei uma lousa aqui para a gente fazer uma rápida revisão. Quando nós queremos comparar duas grandezas, o que nós fazemos? Geralmente nós dividimos uma pela outra e vemos quantas vezes uma grandeza é maior do que a outra. Eu gosto de usar uma analogia que é uma ponte. Então vamos supor que nós temos aqui uma ponte de 30 metros e uma ponte de 10 metros. Correto? Quando eu quero saber o quanto uma ponte é maior do que a outra, nós simplesmente dividimos o valor da maior pelo valor da menor. Então pegamos 30 dividido por 10. Tá certo? Quando a gente faz essa conta aqui, nós chegamos no resultado de 3. Correto? Ou seja, a ponte de 30 metros ela é 3 vezes maior do que a ponte de 10 metros. Correto? Porém, agora vamos lembrar rapidamente aqui uma propriedade matemática. Imagina que nós temos essa grandeza aqui. Essa equação, 10 vezes 100 igual duas vezes 500. Essa equação é verdadeira? 10 vezes 100, 1000. 2 vezes 500 também é 1000. Correto? Uma das propriedades matemáticas de uma multiplicação é a propriedade distributiva. Se eu for acrescentar algo deste lado aqui, eu tenho que fazer de igual forma desse outro lado, para que essa equação continue igual, continue sendo verdadeira. Então, se eu multiplicar aqui por 2, nós teremos 2000. Da mesma forma, se eu fizer multiplicar aqui por 2 para equilibrar essa equação, nós também teremos 2000. Essa propriedade distributiva, da mesma forma que ela se aplica nas equações de multiplicação, ela também é aplicada nas equações de divisão. Então, se nós temos aqui 30 dividido por 10, o que eu fizer aqui, eu tenho que fazer igual aqui, para que essa equação continue igual, para que essa divisão não seja desequilibrada. Podemos dividir esse por 10 e esse por 10. Tá certo? 30 por 10, 3. 10 por 10, 1. Certo? Então temos o número 3. Quando eu divido uma grandeza pela outra... só uma recordação. Numa fração, esse número aqui chama-se numerador. Só para relembrar. E esse denominador. Quando eu faço uma divisão, eu acabo descobrindo quantas vezes o denominador cabe dentro do numerador. Então essa ponte aqui, ela cabe 1, 2, 3 vezes na ponte maior. Correto, gente? Os índices que nós verificaremos nada mais é que uma comparação idêntica a essa que vocês acabaram de rever. Só que utilizando grandezas das demonstrações financeiras das empresas. Correto? Agora eu queria lembrar com vocês uma outra questão matemática. Vamos lembrar um pouco sobre porcentagem.
Existem várias formas de representação numérica, de representar um número. Por exemplo, a forma decimal. Exemplos: 0,3, 58,7 e assim por diante. Temos a forma fracionária. Fração. Cinco oitavos, 1.500 avos e assim por diante. Correto? Então, o que acontece? Quando nós fazemos cálculo de porcentagem, vamos recordar aqui o que seria a porcentagem. Quando você divide uma grandeza por outra, você verifica exatamente quantas vezes esse número aqui cabe dentro do seu numerador, quantas vezes o denominador cabe dentro do numerador, correto? Vamos fazer aqui uma divisão aplicando a propriedade distributiva. Eu posso dividir esse número por 100, igual vimos anteriormente. Posso dividir esse outro por 100 também. Quanto daria essa conta? Essa aqui eu não preciso, já sei de cabeça, eu vou te mostrar em breve um artifício para você conseguir fazer de cabeça, e essa dá 1. Correto? Ou seja, significa que o número 100, ele cabe 0,3 vezes no número 30, só que 0,3 não é menor do que 1, é como se fosse uma ponte. Nós estamos comparando uma ponte menor com uma ponte maior. Então, o que acontece? Esse número 0,3 ele é menor do que 1, ou seja, essa ponte aqui ela cabe menos de uma vez nessa outra ponte menor. E qual é esse valor? 0,3. Correto? Então, a porcentagem nada mais é que este número aqui, só que expresso de uma forma diferente. A porcentagem ela também mostra grandezas comparadas, é uma divisão de um número pelo outro. A diferença é que eles usam esse símbolo, para que você saiba exatamente que essa representação está dizendo o quanto um número representa o outro. Nesse caso aqui, o 30 representa 0,3 de 100. Só que eles inventaram esse sinal de porcentagem para ficar mais fácil a sua leitura. Seria exatamente isso. Quando você tem esse número aqui por cento, é a mesma coisa que um número dividido por 100. 30 dividido por 100 é 30%. Ele tem essa forma de ser expressa, ele tem essa forma 0,3, ou ainda, ele tem essa forma aqui, 30%. Então, quando você tem esse símbolo de porcento, seria a mesma coisa que você pegar um número decimal, expresso da forma decimal, e multiplicar ele por 100. Quanto dá 0,3% vezes 100? Dá 30. Correto? Beleza, então já lembramos então os conceitos básicos sobre divisão e cálculo percentual. Então, quando você quer saber o quanto uma coisa representa da outra em percentual, você pega essa coisa A, coloca no numerador, divide pela coisa B, coloca no denominador. E você vai descobrir exatamente o quanto esse valor representa desse. Correto, gente? Independente do valor. E aí, quando você quiser transformar em porcentagem, seria a mesma coisa que multiplicar por 100. Essa multiplicação seria igual a esse sinal. Correto? A porcentagem também é um número fracionário, um número decimal. Só que expresso de uma forma diferente. Você multiplica por 100 para ficar mais fácil a sua leitura e a sua interpretação. Beleza? Então vamos fazer mais uma recordação aqui rápida.
outra coisa que vai nos ajudar nos cálculos dos índices é a gente fazer um atalho matemático para vocês saberem como fazer de cabeça uma divisão ou multiplicação por números que sejam múltiplos de 10. Então, vou dar um exemplo simples aqui. 30 vezes 100. 30 vezes 100, faz aí na calculadora. 3.000. Vamos fazer outra conta? 30 vezes 1.000. Faz aí na calculadora. 30.000. Olha só o que aconteceu nessas contas que nós fizemos. Quando eu peguei 30, multipliquei por um número que é múltiplo de 10, que tem 2 zeros, foi a mesma coisa que eu pegar o 30 e somar 2 zeros. 1, 2, correto? Quando eu aumentei esse número com 3 zeros, ou seja, um número múltiplo de 10, que tenha 3 zeros na sua direita, eu peguei o mesmo número que nós multiplicamos, o 30, e aumentei 3 zeros aqui, e deu o resultado da multiplicação. Ou seja, em outras palavras, quando eu pego qualquer número e multiplico ele por um número múltiplo de 10, é só eu verificar quantos zeros esse número tem. E eu vou acrescentar aqui do lado direito do número que nós estamos multiplicando. Então, se eu multiplicar 30 por um número que tem 10 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seria a mesma coisa que eu repetir o 30 e colocar 10 números zeros aqui, sem fazer conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que número é esse? Que. 1.000, milhões, 30 bilhões. 30 vezes um número que tem 10 zeros, um múltiplo de 10 que tenha 10 zeros, é igual a 30 bilhões. Isso a gente consegue fazer de cabeça. Por que que vai ajudar esse atalho matemático que eu ensinei para vocês? Quando nós fizermos os cálculos dos índices, geralmente pode ser que nós obtenhamos um número na forma decimal. E aí, para a gente transformar ele em porcentagem, é só multiplicar o por 100. Então, a gente vai pegar esse número aqui e vai andar 2 casas, né, no caso multiplicando por 100, para a direita da vírgula. Então, 0,3 vezes 100 é a mesma coisa que eu andar. Quantos zeros tem o 100? 2. 1, 2. 1, 2. Põe a vírgula para cá, coloca o 0 e põe mais um 0 aqui. 30. Vamos fazer outra conta? 0,55 vezes 100. Quantos zeros tem o 100? 2. 1, 2. Pego aqui a vírgula e desloco ela para a direita 2 casas, que são exatamente o número de zeros que esse número que estamos multiplicando tem. 1, 2, vírgula. E coloco o 0 aqui. 55,0. 0,55 vezes 100 é igual a 55. Ou seja, se 0,55 vezes 100 é igual a 55, esse número aqui não é igual a porcentagem? Então, 0,55 é igual a 55. Correto? Certo, pessoal? Então é isso, para a gente ter uma base aí sobre divisões, isso vai nos ajudar bastante. O oposto disso também se aplica. Então vamos demonstrar aqui. Quando eu pego um número qualquer e divido ele por um número que seja múltiplo de 10,
É a mesma regra, só que invertida. Como assim, Marco? Quanto que dá 300 dividido por 100? Dá 3. Olha só, quantos zeros tem o 100? 2. Concorda que aqui é 300,0? Quando eu divido um número múltiplo de 10, é a mesma coisa que eu pegar essa vírgula e deslocar ela para a esquerda. Então, quando a gente multiplica, a gente desloca ela para a direita. O mesmo número de deslocamentos igual ao número de zeros que tem aquele número. E quando eu divido esse número por um múltiplo de 10, seria a mesma coisa eu deslocar a vírgula para a esquerda, o mesmo número de vezes que tem, aparece o zero aqui. Então, o 100 tem quantos zeros? 2. Eu pego essa vírgula, 1, 2, desloco ela para cá. Dá 3. 1558 dividido por 1000. Quanto dá essa conta? Faz na calculadora aí para ver se está certo. Obtendo o valor? Vamos fazer daqui. 1558,0, correto? Quantos zeros tem o 1000? 3 zeros. Então eu vou pegar essa vírgula e vou deslocar ela 3 posições para a esquerda. 1, 2, 3. Pronto. 1,55558. Nem precisa fazer a conta, dá para fazer de cabeça. Legal? Então, só relembrando algumas propriedades, ensinei para vocês os atalhos de divisão e multiplicação por números que são múltiplos de 10. Isso vai nos ajudar no cálculo dos índices. Vamos voltar para cá, para o slide? Então, vamos. Bora lá. Os índices de uma empresa nada mais são que divisões. Quando você quer comparar as obrigações que a empresa tem em relação aos seus bens, quando você quer comparar o lucro que a empresa obteve num exercício fiscal em relação a outras grandezas, então nada mais é que uma divisão. O índice são divisões de grandezas que tem por objetivo comparar as grandezas dentro de uma empresa. Os primeiros índices aqui que nós vamos comentar um pouco são os índices de endividamento de uma empresa. Ou seja, quando você quer comparar a dívida dessa empresa em relação a outras grandezas que a empresa possua. Tá certo? Então, o primeiro índice que nós vamos verificar aqui, só lembrando, índice é sempre quando você divide uma coisa pela outra. Por exemplo, o índice de mortalidade infantil do Brasil. Você pega o número de crianças nascidas que morreram e divide pelo número total de crianças nascidas. E aí você tem o índice de mortalidade infantil do nosso país. E existem uma série de outros índices que nada mais são números que são divididos para que eles sejam comparados com outros números. E quando você ouvir indicador, significa que é uma coisa menos a outra. Então você pega o seu salário bruto, menos o que você gasta de despesas, sobra o seu salário líquido. O seu salário líquido nada mais é que um indicador do que o que sobra no seu bolso. Tá certo? Então, voltando aqui para índices, o primeiro índice é o que os economistas chamam de endividamento total. E como a gente calcula esse endividamento total? Você pega todas as dívidas da empresa e divide por todos os seus bens. Voltando aqui no balanço, você pega todas as dívidas que a empresa tem, a soma desses dois aqui, e divide pelos bens que a empresa tem. Tá certo? Lá na frente a gente vai fazer todos esses cálculos de uma vez. Então eu vou explicar um por um e depois nós vamos na prática. O que esse endividamento quer dizer? Qual a interpretação desse cálculo, desse índice? Proporção total dos ativos, ou seja, dos bens das empresas, financiados pelos credores. Quanto menor, melhor. Você concorda que quando eu faço uma divisão aqui, eu quero saber quantas vezes os meus bens cabem dentro das minhas obrigações? E se quanto maior for os meus bens em relação às minhas obrigações, é melhor. Então significa que quanto menos vezes esses bens caberem aqui, melhor. Por isso que esse índice, a proporção dele é quanto menor, melhor. Ou seja, quanto menor for essa divisão aqui, melhor. Significa que menos vezes o meu bem cabe dentro das minhas obrigações da empresa. Correto?
Segundo índice que nós vamos verificar é a composição do endividamento. E como a gente faz esse cálculo? Nós pegamos as obrigações que a empresa tem de curto prazo, ou seja, o passivo circulante, e vamos dividir pelos capitais de terceiros, ou seja, todos os bens que são financiados por terceiros. E na interpretação desse índice, nós saberemos qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação às obrigações totais. Tá certo? Capitais de terceiro aqui, só lembrando, são as obrigações totais, né, de curto e de longo prazo da empresa, os passivos circulantes mais os passivos não circulantes. E essa proporção, como que nós interpretamos? Quanto menor ela for, melhor. Tá certo? Então é isso. Por que quanto melhor, menor? Quanto menor, melhor. Porque quanto significa que eu tenho uma proporção de obrigações de curto prazo pequena em relação ao total de obrigações. Porque do ponto de vista do fluxo de caixa, quanto mais eu demorar para pagar uma obrigação, melhor. Ou seja, eu tenho pouca obrigação para desembolsar agora num prazo de 1 ano. Então significa que isso é bom. O dinheiro vai demorar para sair do meu bolso. Eu terei mais tempo de operar, de gerar lucro, de gerar rentabilidade para a empresa. Tá bom? Vamos no terceiro índice de endividamento, que ele é também conhecido como o índice de alavancagem. A alavancagem nada mais é, do ponto de vista financeiro, a sua dívida que você faz na sua operação para que você tenha lucro, para que você opere. E como que a gente faz esse cálculo? Nós pegamos o ativo total da empresa, ou seja, os bens totais dessa empresa, e dividimos pelo seu patrimônio líquido. Correto? Lembrando que patrimônio líquido é aquele dinheiro que os sócios emprestam para a empresa e ele fica lá guardadinho para ser operado, que é composto pelo capital social, os intangíveis e assim por diante. Correto? Então a relação entre o tamanho da operação e o capital próprio utilizado para financiá-lo. Mas calma aí, mas por que não tem uma proporção aqui? Porque depende. O fato de essa equação dar um número pequeno ou um número grande não significa se é bom ou ruim. A alavancagem, ela só dá uma ideia do que o ativo total é em relação ao seu patrimônio líquido. Porém, o fato de ele ser pequeno ou grande não significa que é bom ou ruim. Por isso que não tem aqui essa proporção. Tá certo? Existem empresas que estão muito alavancadas, mas que conseguem, com essa alavancagem, atingir a alta rentabilidade, altos lucros, angariar novos clientes. E tem empresas que não estão tão alavancadas, mas de mesma forma não conseguem aumentar a sua receita ou seu faturamento total. Correto? O quarto e último índice que nós verificaremos aqui sobre o índice de endividamento é a cobertura de juros. E esse índice aqui ele é muito utilizado para instituições financeiras, para bancos, para financiadoras. O principal objetivo desse lucro é verificar a capacidade da empresa de pagar os juros sobre os empréstimos bancários e financiamentos. Como que nós fazemos isso? Nós pegamos o lucro antes do imposto de renda, só voltando aqui no balanço, seria o nosso LAIR, está aqui, lucro antes do imposto de renda. Nós somamos as despesas financeiras, está aqui, e nós tiramos as receitas financeiras, ou seja, ele quer saber o que sobra do lucro antes do imposto de renda, depois que você paga todas as suas despesas operacionais, o seu custo da mercadoria vendida, você soma mais a sua despesa financeira e desconsidera o que você ganhou de juros do banco. E aí você divide pela diferença entre as despesas financeiras menos as receitas financeiras. Em outras palavras, o que esse índice nos diz? A capacidade da empresa de pagar os juros contratados. O que os bancários chamam de margem de segurança de pagamento de juros. Quanto maior, melhor. Ou seja, quanto maior for essa despesa financeira que você tiver, desconsiderando o que você ganha do banco, em relação ao que sobra antes do imposto de renda, é melhor, tá certo? Maior a sua capacidade. Esse índice aqui ele é um pouco perigoso, porque existem vários sinais aqui, ó, e às vezes quando você vai fazer lá a conta no balanço e na DRE, você acaba verificando um número negativo. Quando você observa um número negativo,
é importante que você faça a comparação e faça uma análise de quais desses números aqui, dessas grandezas, estão negativas, que ocasionaram com que a divisão esteja negativa. É importante você saber isso, porque às vezes essa diferença aqui, ele teve um valor maior de receitas financeiras em comparação às despesas financeiras. E aí esse número será negativo e vai transformar toda essa divisão em negativo. Então é importante você interpretar, tá certo? O segundo bloco de índices que nós analisaremos agora é o índice de liquidez. E qual que é o principal objetivo desse índice de liquidez? É saber se as suas dívidas são maiores ou menores do que os seus bens, do que os bens da empresa. Tá certo? Então o que nós fazemos? Nós pegamos, quando você quer comparar uma coisa, quantas vezes ela é maior que a outra, você pega a outra coisa e divide pela essa coisa que você está comparando, como nós já revimos anteriormente. Então, o índice de liquidez, de uma forma geral, ele pega os bens da empresa e divide pelas obrigações dessa empresa. Liquidez geral seriam todos os bens que a empresa tem, de curto e longo prazo somados, dividido pela todas as obrigações que a empresa tem, tanto de curto quanto de longo prazo. Então nós temos ativo circulante mais ativo circulante de longo prazo, ativo de longo prazo e passivo circulante mais o passivo não circulante. Quando você divide isso, você vai ter um índice que ele chega na forma decimal e aí você transforma ele em percentual para você saber qual o percentual de passivos em relação aos ativos, correto? Já também revimos anteriormente como fazer essa brincadeirinha de conversão em percentual e decimal e fracional, tá certo? Qual a interpretação desse índice? Quanto a empresa possui de ativos circulantes mais ativos não circulantes para cada R$1 de dívida total. Lembra que quando a gente divide uma coisa pela outra, nós obtemos um número aqui em cima, seja ele decimal ou um número inteiro, dividido por 1? Exatamente. Quando você está avaliando uma empresa e fazendo o cálculo de índices, o denominador, depois da divisão, ele vai virar 1. Então a interpretação para isso sempre será a seguinte. Vamos supor, se você pegar esse numerão aqui, do total de ativos, e dividir pelo total de passivos, imagina que você obtém o número 0,4 dividido por 1, certo? Ou seja, o que significa? Para cada 0,4 reais de bens da empresa, eu tenho R$1 de dívida. Correto? Essa é a interpretação que você faz. E para transformar em percentual, multiplica por 100 e coloca o símbolo porcentagem. Tá certo? Legal? Daria 40% fazendo de cabeça. Beleza? Então vamos para o próximo índice de liquidez. Segundo índice, liquidez corrente. O nome mesmo já diz, liquidez corrente significa o que é corrente. Você compara os seus bens circulantes com suas obrigações circulantes. Qual a interpretação? Quanto a empresa possui de ativo circulante para cada R$1 de passivo circulante. Mesma interpretação. Depois de uma divisão, o denominador vira 1 e o numerador vai virar um número ou uma fração ou um número inteiro. Tá certo? Qual a proporção? Quanto maior, melhor. Tá certo? Ou seja, quando eu faço essa divisão, quanto maior for os meus ativos em relação aos passivos, melhor. Tá certo? Terceiro índice de liquidez e não o último, mas eu só vou falar desses três e depois eu vou comentar sobre um quarto, tá? Mas só para você, porque existem dezenas, centenas de índices. Se a gente se apegar só aos índices e aprender sobre todos eles, a gente acaba se desviando um pouco do principal objetivo, que é fazer a comparação e concluir a análise econômica financeira da empresa. Então, a gente vai falar só de 3, mas só para vocês saberem que existem outras dezenas de índices que são estudadas por aí, tá certo? Liquidez seca. O que significa liquidez seca? Alguns economistas eles defendem que, olha, quando você está precisando que uma empresa pague as suas dívidas, seja por forma judicial ou uma cobrança amigável, é difícil vender o estoque. Então você imagina a Volkswagen devendo para o Banco Santander e aí eles têm que liquidar todo o estoque deles que estão parados lá na garagem. Então eles têm lá 1000 carros da Gol, né? É fácil a Volkswagen vender 1000 carros da Gol de hoje para amanhã? É muito difícil.
Muitos economistas e estudiosos de finanças, eles defendem que a venda do estoque de forma imediata é uma coisa praticamente impossível. A Volkswagen não consegue vender todos os carros que eles têm na garagem de um dia para o outro. Da mesma forma que as Casas Bahia não conseguem vender todos os televisores que eles têm de hoje para amanhã para pagar uma dívida com o banco. Então, alguns contadores e economistas defendem que esse índice aqui é o melhor índice, porque ele desconsidera o estoque. Ou seja, você verifica os seus bens em relação às suas dívidas, desconsiderando o estoque, uma vez que esse estoque não pode ser vendido de um dia para o outro tão facilmente assim. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos o ativo circulante menos o estoque e dividimos pelas obrigações de curto prazo da empresa. Qual a interpretação desse índice? Quanto a empresa possui de ativo líquido para cada R$1 de passivo circulante. Quanto maior, melhor. A mesma interpretação aqui de proporção em relação aos outros índices. Correto? Vamos para o terceiro bloco de índices, que é o de estrutura de capital. Em finanças, capital nada mais é, gente, do que dinheiro. Seja ele um dinheiro parado, um ativo imobilizado, seja ele um dinheiro investido, seja ele um derivativo, né, valores a receber futuros e assim por diante. Não importa, capital em finanças significa dinheiro. Tá? Então, qual o principal objetivo desses índices? É exatamente fazer comparações em relação ao dinheiro que a empresa tem. O dinheiro que a empresa tem, só recordando vocês, capital social, ativos intangíveis e assim por diante, outros bens intangíveis. Ou seja, são dinheiro que o sócio deixou para a empresa para que ela operasse. Tá certo? Aquele depósito que eles fizeram para o Estado em forma de capital social para que a empresa fosse instituída e continuasse operando. Então, estrutura de capital nada mais é que você verificar a proporção do dinheiro que a empresa tem, ou seja, o seu patrimônio líquido, em relação a outras grandezas. Então, verificando aqui o primeiro, participação de capitais de terceiros. Alguns também chamam esse índice, né, de participação de terceiros, simplesmente. Então, nós temos o capitais de terceiros, que só relembrando são os passivos circulantes mais os não circulantes, tirando o patrimônio líquido, que ele também aparece lá nos passivos, mas esse não é considerável dívida, porque é uma dívida que a empresa tem com sócios e não uma dívida com terceiros. Então, essa patrimônio líquido não entraria nessa interpretação de capitais de terceiros, dividido pelo patrimônio líquido da empresa. Então, você quer saber quantas vezes os bens da empresa, né, líquidos, eles cabem dentro do dinheiro que os terceiros emprestaram, tá certo? Qual a interpretação? Quanto a empresa tomou de capitais de terceiro para cada R$100 de capital próprio, correto? Quanto menor, melhor, significa que quanto menor for essa divisão aqui, significa que maior é o patrimônio líquido em relação ao capitais de terceiros ou dinheiro emprestado de terceiros, correto? Segundo o índice de estrutura de capital, nós temos a imobilização do patrimônio líquido, ou chamado pelos contadores como imobilização do PL. O contador gosta de fazer abreviações. Patrimônio líquido igual PL. Nós pegamos os bens da empresa, os ativos fixos ou ativos permanentes, ou seja, são todos aqueles bens que a empresa utiliza para operar, as máquinas por exemplo, né, a Volkswagen utiliza, os robôs, todas aquelas esteiras e plataformas que eles utilizam para produzir os carros, aquilo é considerado como ativo permanente. É um bem permanente porque ele tem que ficar na empresa para a empresa operar. Ativo fixo também chamado por alguns contadores. Você pega então esses ativos permanentes e divide pelo bem líquido da empresa, o patrimônio líquido da empresa. Qual a interpretação? Quanto a empresa aplicou de ativo permanente para cada R$100 de patrimônio líquido. Correto? O que esse índice nos diz? Esse índice nos diz o quanto a empresa precisa investir em bens fixos para que ela consiga operar. Por exemplo, empresas montadoras de carros, empresas siderúrgicas, elas têm um alto índice de imobilização de patrimônio líquido. Por quê? Esse valor aqui, ele é muito grande em relação ao patrimônio líquido da empresa. Ela precisa comprar máquinas, esteiras, robôs caríssimos para que ela consiga operar. Então, empresas geralmente
petrolíferas, montadoras, empresas de autopeça, né, que fazem a produção das peças de veículos, elas têm um alto índice de imobilização de patrimônio, tá certo? De bens, porque ela precisa investir muito em robôs, em ativos permanentes para que ela consiga operar. Já em contrapartida, existem outros tipos de empresa que têm um baixo índice de mobilização de recursos. Por exemplo, empresas prestadoras de serviço, como serviços de advocacia, de contabilidade, elas precisam só de um computador, de uma máquina, de um laptop, uma impressora, e às vezes ela tem um patrimônio líquido razoavelmente maior do que o que eles precisam investir em bens fixos. Correto, gente? É isso. Terceiro e último índice que nós veremos sobre estrutura de capital é a imobilização de recursos não correntes. Se por uma vez esse aqui ele verifica os bens que você deixou fixo na empresa, esses não correntes são exatamente os recursos que você não são realizáveis de curto prazo, ou seja, são superiores a 12 meses. Você pega o ativo permanente da empresa, ou seja, tudo que a empresa investiu e deixou fixo lá na empresa para que ela seja operada, e você divide pelo patrimônio líquido mais os exigíveis de longo prazo da empresa. E com a interpretação desse índice, que percentual dos recursos não correntes, patrimônio líquido exigível de longo prazo, foi destinado ao ativo permanente? A interpretação disso é: quanto menor for esse índice, melhor. Tá certo?